por conta disso tudo que está acontecendo, né? E aí, só um detalhe, Edmundo, você grava a aula de hoje, por favor. Tá gravando? Aqui na minha tela aparece gravando. Eu não sei como que aparece para vocês aí, mas aqui está escrito gravando. Para nós Okay? não aparece nada, porque quem abre a sala que faz isso. Na minha tela também aparece gravando, viu, gente? Aparece sim, tá vendo? Isso. Legal, né? Obrigado, Beatriz. Um abraço. Bom, aí nós fizemos algumas adaptações no programa da disciplina. Eu vou postar lá no Moodle o novo programa. Aí eu vou passar para o Aníbal também postar lá no LabPO, né? Então nós estamos fazendo um backup aí do que tem no Moodle, está na página do LabPO. E a página da disciplina AX110, que é a da pós, aquela lá não tem nada. Então, eu peço para os alunos da pós seguirem a página do LabPO. Pode ser Ricardo, Beatriz, né? Quem mais é da pós, além do Ricardo e da Beatriz? Pode sim, Morini. Tem mais alguém? Então, acho que é só o Ricardo e a Beatriz. Tinham 4 estudantes, e agora nós estamos com 20 estudantes, né? Agora, online agora tem 11. Então, tem alguns aí que não estão participando das aulas, mas eu enviei uma mensagem lá pelo Moodle, também perguntando se o Moodle da AM81, perguntando se alguém está com alguma dificuldade para comunicar com a gente, né? Para não que a gente possa tentar ajudar enquanto é possível ainda. Mas aí eu não respondi, não recebi nenhuma mensagem. Enfim, aí eu aproveitaria então falar sobre isso para o pessoal que está, o pessoal aí, acho que nós estamos com 11 online, tirando 3 professores, então são 8 estudantes, né? Dos 8 estudantes, será que a gente tem um de cada grupo? Por exemplo, vou fazer uma rápida, só para a gente ter uma ideia aqui. Por exemplo, deixa eu abrir aqui os grupos. Só um minutinho aqui, os grupos. Aqui. Por exemplo, grupo 1, Franciele, Gabriel, Laís, tem alguém online? Gabriel, legal. Grupo 2, Beatriz, Josiel, Matheus e César. Aí tem a Beatriz, que eu sei. Tem mais alguém do grupo 2? Grupo 1 completo, legal. O grupo 2. Vocês podem falar ou escrever aí. Acho que só eu por enquanto, Morini. Tá. O grupo 3, a Flora, Gabriel, Jordana, Vinícius. Tem alguém online? Legal. Gabriel. É importante sempre que a gente tenha um de cada grupo, né, para facilitar essa comunicação, que ela é remota, mas a gente pretende que ela exista, né? Não é como presencial, mas a gente vai adaptando. Grupo 4 tem o Ricardo, Douglas, Lucas, Gabriel Bortolucci e Muriel. Além do Ricardo, tem mais alguém? Só você, Ricardo? Sou eu e a Muriel atualmente online. Tá joia. Não é uma chamada isso, tá, gente? Só para a gente saber aqui, para a gente se aproximar um pouco mais dos grupos. Grupo 5, Brenda, Letícia, Lucas e Pedro. Boa tarde, professor. Acho que até agora apenas eu. Pedro? Legal, Pedro. Então tá joia. Bom, então temos 5 grupos, né? Ô, Morini. Pois não. Se você quiser, se você colocou um novo plano no Moodle, se você quiser que eu compartilhe a tela e mostro e você vai comentando, o plano e eu vou rolando a tela para baixo para todo mundo acompanhar o novo plano, eu posso fazer isso. Tá. Então vamos fazer, né? Então vamos ver se dá certo. Tá. Quanto mais alguém pode ir chegando aí na sala. Tá, então vamos lá. Apresentar agora. Deixa eu aprender aqui.
Ok. O Você Carlos acho que entrou tá agora. indo. Carlos Henrique. Ok, todo mundo tá vendo aqui o Moodle, né? Acredito eu. Estão vendo o Moodle? Isso. Sim, tá ok. Então, Sim, Edmundo, tá. tô Então, movendo sim. Morini, me orienta aqui. O plano novo é esse aqui, ó, chamado plano. Revisado, isso. Então, vamos clicar lá para você. Então, O agora César chegou agora, né, do grupo 2. eu deixo você comentar, então, o que alterou aqui. Eu só vou baixando a tela aqui. Tá. Isso, pode ir passando. A ementa, objetivos é igual, né? Aqui. A metodologia a gente está adaptando, né? Então, nós Tá. estamos adaptando da maneira que é possível. Tá. Aí a Jordana também chegou agora, a Jordana é grupo 3. Legal. A sala tá enchendo, ó lá, já tem 16 pessoas. Beleza. Agora o Josiel, boa tarde, Josiel. Vocês que chegaram agora, como a sala Boa é tarde, pequena, professor. vocês podem clicar no microfone aí e falar a qualquer momento, tá? Porque a sala é pequena, então esse momento ao vivo é um momento para a gente se aproximar um pouco mais aí. Legal. Tá. Aí, Edmundo, aí você pode. Isso. Legal, aí vamos lá para o cronograma, né? O Isso. cronograma, o que estava previsto, né? Então, nós estamos só afinando os instrumentos aqui, tá? Antes da gente começar a aula de hoje. Então, nós estamos identificando aqui que tem um de cada grupo participando, dos 5 grupos, né? Agora estamos com 13 alunos aí online, do total de 20. Legal. E nós estamos seguindo o Moodle e a página do LabPO. Então, tá tudo replicado. O Moodle, AM81 e LabPO. E aí, nós tínhamos alguns convidados, né, para participar também, umas palestras, tal, que ia vir um facilitador do Empretec do Sebrae, o próprio Sebrae ia falar sobre inovação, e o secretário do Desenvolvimento da Prefeitura, para falar também da Prefeitura. Aí, por conta que agora a gente está adaptando aí, por conta da pandemia, a gente vai tentar deixar essas apresentações mais para o final do semestre, tá? Não sabemos ainda se o semestre vai voltar em aula presencial ou não, né? Mas se isso acontecer, a gente vai mantendo comunicação e tal. Então, hoje nós estamos aqui na aula 6, né? O Aníbal, gentilmente, aí conseguiu antecipar as aulas dele, né? Então, isso deu um fôlego aí para a gente reorganizar o planejamento, né? Então, o Aníbal vem falando nessas últimas 3 aulas do uso de Python, e o último assunto, programação, e o último assunto foi sobre os mapas de calor, né? Que a gente viu lá que teve um grupo que postou lá, acho que é o grupo 4, que postou o mapa de calor lá, já vou comentar daqui a pouco isso no Moodle, legal. Então, hoje nós estamos aqui na aula 6, dia 13. Então, hoje nós vamos afinar um pouquinho aqui as atividades e passar para a atividade da semana que vem, mas é bom lembrar que a gente agora está focado com essas atividades que que vocês estão fazendo, que foi a tarefa 1 e praticamente agora a tarefa 2, né, que da semana passada, nós estamos focados para produzir o primeiro newsletter da disciplina. O que é o newsletter, né? O newsletter é uma espécie de informativo de linguagem fácil, com dados, análise quali e quanti, né? Então, nós vamos produzir um informativo aí que talvez tenha, não sei, umas 3, 4, 5 páginas, e esse informativo a gente vai trabalhar com esses dados que nós estamos trabalhando até agora, né? E então a ideia é a gente ir avançando aí mais umas 2 aulas para a gente fechar esse newsletter 1. E aí a ideia é a gente publicar esse newsletter no jornal local, tal. Isso daí vai conter o mapa de calor, né? Como o Aníbal explicou para vocês. O Edmundo também, ele pode falar um pouquinho de uma outra ferramenta que dá para fazer também mapas de calor, para quem quiser tentar também, não precisa usar programação. É uma outra forma de ver a mesma coisa.
Daqui a pouco o Edmundo pode comentar sobre isso. Então, aí, numa dessa, então, tá todo mundo aí, é, tem alguém aí perdido, ou tá todo mundo aí acompanhando, então, que nós adaptamos o plano, já está lá no Moodle, o Aníbal antecipou as aulas dele, agora o Edmundo e eu vamos tocar mais um pouco, e depois entram os convidados. E a ideia é a gente produzir o newsletter 1, mais algumas semanas, e depois, no final do semestre, o newsletter 2. Tudo bem assim? Legal. Tá joia. Ok. Então, você quer com a palavra agora, Edmundo? Pode ser? Pode, Voltar? ok. Bom, a tarefa que a gente passou a vocês, né, não era. Vou compartilhar minha tela de novo. Eu vou. Deixa eu entender o que é essa ferramenta, uma janela. Ah, uma janela. Deixa eu ver se eu entendi como que é isso. Ah, quando eu compartilho uma janela. Tá. Vamos ver se eu compartilho essa janela. Vocês estão. Deixa eu. Estão vendo um arquivo PDF, né? Não sei se funciona, se é assim que funciona. Eu Sim, queria. então, Ah, tá. Entendi. Porque quando eu compartilho a minha tela, eu não vejo mais o rosto de ninguém. Estranho. Mas tudo bem, é assim. Então, deixa eu só colocar aqui na tarefa. Não era uma tarefa, não é uma tarefa trivial, de fato. Mas com o conhecimento que vocês já tiveram das 5 primeiras aulas, era possível começá-la a desenvolver. Então, só recapitulando, né? Nós temos um índice recém-lançado pelo Sebrae de Minas Gerais, chamado ISDEL, que é o Índice Sebrae de Desenvolvimento Econômico Local. É um índice que nós, professores, percebemos que tem potencial, pelo menos para ser investigado, para ser analisado, para ser escrutinado. E, dado o seu caráter inédito, né, e há pouco tempo publicado na mídia, então, há muito pouca coisa ainda escrita sobre ele. Então, é uma oportunidade boa para nós utilizarmos como fonte de pesquisa para nossas análises científicas, e como essa disciplina é totalmente interligada com os nossos objetivos de pesquisa, então veio bem a calhar utilizar esse indicador para a gente orientar, é, o, passar o conteúdo que era necessário nessa disciplina e, ao mesmo tempo, gerar, principalmente, né, nessa época, gerar conhecimento que a gente possa externalizar, né, para a comunidade, seja ela científica ou a comunidade geral, a sociedade, mostrando o que se faz dentro da universidade e, dado o atual contexto, essa publicidade, essa transparência cada vez se torna mais relevante, assim, mostrar que ensino, pesquisa e extensão estão unidas, né? São os 3 tripés que a universidade tenta cumprir. Então, é por isso que nós estamos dando bastante ênfase, né, em produzir esse newsletter, esse fruto, né, de uma pesquisa, trabalho de aprendizado coletivo, né, colocando a ciência na prática, né. Vocês vão ter que aprender a escrever um texto científico, usar normas ABNT, usar os recursos que aprenderam novos de Python, ou treinar suas habilidades no Excel, né, e produzir um texto que possa ser publicado em algum jornal de âmbito regional ou até nacional. E aí foi uma primeira elaboração. A gente dividiu essa tarefa em 4 etapas. E a gente vai produzir um texto minimamente, mesmo que a gente não saiba ainda como que a gente vai fatiar esse texto para
não sobrecarregar a leitura do leitor, né? Não pode ser um texto muito longo, é um texto jornalístico, mas, obviamente, esses quatro itens, em algum momento, né, newsletter 1, newsletter 2 ou 3, tem que estar presente nos N artigos que a gente vai publicar sobre a temática. Então, tem que ter um artigo que fale o que é o SDEL, para que o leitor leigo possa entender, né, não só um especialista em ecossistema empreendedor. Tem que ter um texto que esclareça, exemplifique, mostre através de gráficos, como que é calculado esse SDEL, como que o Sebrae fez isso. E depois, os itens 2.3, 2.4, o trabalho nosso, né, de algumas análises preliminares, né, para que possa jogar a luz, né, sobre algumas temáticas, alguns pontos, algumas hipóteses que nós queremos testar, ressaltar, né, para passar a mensagem para o leitor. Por isso que nós dividimos, então, a tarefa nessas 2.1, como vocês estão vendo aqui na tela, 2.2, 2.3, 2.4. Eu vou mostrar para vocês que isso é possível, né? Nós temos experiência nisso, todos nós 3 professores, né? Então, se vocês olharem, deixa eu ver se está aqui. Aqui eu apaguei só um pouquinho. Esse daqui foi um trabalho que eu particularmente participei, chamado IBI, o Índice Brasil de Inovação, quando eu ainda era doutorando lá na Unicamp. Então, é um artigo que você vê que tem 7 páginas, 3.700 caracteres, né? E a gente produziu, como vocês, um texto final nosso vai parecer com isso, né? Ô, Edmundo, você está mostrando aí o relatório do GEM. Você está falando do... Entendi. Então, para lá. Entendi por quê. Porque eu pedi para compartilhar, então para lá. Já vai dar certo. Só um pouquinho, desculpa. Obrigado por ter avisado. Isso, compartilhar a tela toda. Agora vai funcionar. Tá aqui. Ok? Agora foi. Isso. Então, em algum momento, a versão final do nosso newsletter pode parecer com alguma coisa parecida com essa, como eu disse. Isso foi a orientação que nós tínhamos de uma revista no qual foi publicado isso. Umas 7 páginas, uns 3.700 caracteres, palavras, né? E que isso daqui gerou esse tipo de... Aqui, gerou essa publicação depois de diagramado em uma revista tal. Essa revista, ela é a revista Consciência, né? Teve o professor Carlos Vogt, que foi o ex-reitor da Unicamp, fez uma introdução, e aqui, né, esse artigo que vocês estão vendo no Word aqui, que a gente entregou no Word, para um jornal, para uma revista, 3.700 palavras, vira, deixa eu ver aqui, que eu não estou vendo, vira 7 páginas também em uma página. Então foi um artigo já mais de peso, diagramado, você vê com 3 colunas, né? Então, isso é o trabalho que a gente não precisa se preocupar com isso, porque um jornal ou uma revista que for publicar faz uma coisa interessante dessa. A equipe, então, o nome de todos nós tem que estar citado. Então, é esse tipo de nível de qualidade e de newsletter que a gente espera conseguir ter um espaço em alguma mídia publicada, né, para que a gente possa publicar nosso primeiro newsletter sobre esse novo indicador que é do Sebrae de Desenvolvimento Econômico Local. Okay? Isso aqui é só um exemplo do trabalho que nós fizemos, né? Então, agora só para eu conferir, então, eu estava acompanhando aqui pelo WhatsApp, aqui, né? Então eu percebi, olhando pelos temas, né? O grupo 2 ficou encarregado do item 2.1, que era o item, né, de descrever em alguns parágrafos o que era o SDEL. Eu estou olhando aqui no que foi entregue, ó, eu tenho do grupo 1, eu tenho esse da Flora, que não está
está especificando qual que é o grupo, mas quem que é o grupo da Flora, Gabriel e Jordana? Qual que é o número do grupo? Para a gente poder saber. Já falo, já. Isso, fala. Colocaram aí no chat, ó, Edmundo. Então, lê para mim para eu não ter que mudar a O tela. grupo da Flora é o 3. Grupo 3, ok. Então, deixa eu salvar isso, salvar. Então, grupo 3. Temos o grupo 4, que realizou depois. Temos esse grupo que foi o de calor. Então, eu acho que o grupo 2, tá, se alguém quiser comentar, acho que o grupo 2 não entregou pelo sistema, né? Edmundo, Beatriz falando. Eu tinha entendido. Tudo bem? Boa tarde. Eu tinha entendido que nós teríamos 2 semanas para fazer a atividade e entregar. Não, atividade... correto. Tá certo. Não. Por isso a gente ainda não enviou. Nós já estamos trabalhando no texto, a gente dividiu entre nós. E também, semana passada, também fiz uma base, né, para quais municípios continham Sebrae, Parque Tecnológico. Essa parte entreguei no e-mail do Morini. Agora, toda a parte do 2.1 que ficou com o nosso grupo, a gente vai entregar ainda essa semana. Tá ótimo. Então, ótimo. Tudo bem, então. Então, o grupo 2 já... Eu só pedi, então, para a gente, então, essas entregas, agora todo mundo encaminhar pelo Moodle. Tudo bem? Combinado, Morini? Legal. É aqui, né? Para quem não sabe, é aqui, né? Ó. Se você clicar aqui, ó, postar atividade. A Beatriz não vai ter acesso, mas alguém do grupo dela vai ter, né? Tá ok. Sim. Porque ela é da pós. Sim, eles têm acesso. Isso. O César, o Josiel, aí o Josiel mandou no chat que tem acesso. Tá legal. Ótimo, então, tá certo, vocês terão 2 semanas. Mas a gente só pede, então, se vocês já têm algum rascunho, Beatriz, Josiel, Matheus e César, nos envie ainda esta semana, porque qual seria a ideia minha, do Morini e do Aníbal? A gente vai passar o olho no trabalho de cada um de vocês. Então, vamos ver, o grupo 1 entregou, né? Deixa eu olhar aqui, grupo 1. Cadê o grupo 1? Isso, grupo 1. Então, a gente vai dar uma olhada aqui, ó. Vocês fizeram o cálculo do SDEL, capital empreendedor, descreveram cada uma das... A gente vai dar uma olhada nisso. Eu já respondi ao grupo 1 e pedi para vocês reenviarem, né? A gente pode abrir a tarefa lá de novo e eu posso abrir para mais de um arquivo. Eu posso fazer isso agora. Então, a gente vem aqui, ó, e a gente abre a tarefa aqui, ó, editar, até dia 14, tudo bem, tá? E aqui, aqui também tá ótimo, número máximo de arquivos. Cada grupo pode enviar 20 arquivos, então não há problema nenhum, tá aqui já, pode enviar mais de um arquivo. Então a gente pede para vocês anexarem o arquivo Word, porque eu, Morini e Aníbal, a gente vai ler, vai usar o controle de alterações e vamos marcar coisas. Então, isso facilita muito para a gente para melhorar esse texto, né? Então, a gente vai dar uma olhadinha nesse material nos próximos dias, retornar. Então, a gente cria uma pastinha lá no Moodle e também no Lab Produção, lá dizendo arquivos com comentários. Aí vocês baixem, olhem para melhorar esse texto. É óbvio que vocês já tiveram a disciplina de metodologia científica, comigo, com o Morini, com qualquer que seja o professor, vocês sabem que não é nenhuma sentada e numa primeira tarefa que vocês fizeram que o texto vai ficar bom. Nem nós fazemos isso. Então a gente vai reler, vocês vão ter que mexer mais uma vez, talvez 2, 3, até 4 vezes para ficar um texto de alto nível científico para a gente poder, né, encaminhar para algum lugar para ter chance de publicação, tá? Algumas dicas que nós já damos aqui, ó, então eu vou comentar hoje, vocês podem interromper a qualquer momento, tá? Vocês interrompem, a gente para e o aluno pode falar a qualquer momento. Hoje é mais uma interação. Isso. Viu, Edmundo? O Ricardo quer fazer uma colocação aí. Pode fazer, então. Boa tarde, professores.
O nosso grupo é o grupo 4. E daí, no final, a gente acabou ficando sem uma tarefa em específico. E daí, como os outros grupos já estavam trabalhando nas demais, a gente voltou e pensou uma das tarefas a serem feitas. A gente fez a tarefa 2.1, então vão ficar 2 grupos fazendo a 2.1. Por mais que a gente fez ela bem maior, acho que a gente vai ter esse trabalho de fazer ela mais enxuta, talvez, e também no sentido de adequar as normas ali à BNT, tem algumas coisas que precisam fazer algumas ponderações, mas a gente queria pelo menos uma pontuação aí dos senhores se a gente faz uma outra, ou se a gente mantém e tenta trabalhar em conjunto com o grupo que está fazendo a 2.1. Qual que é a orientação de vocês para a gente aí? Ok, obrigado, Ricardo, né? Sim. Ricardo Souza, obrigado. Tô aqui com a tarefa de vocês. Como a gente tinha explicado lá no grupo do WhatsApp, como tem 4 tarefas e 5 grupos, realmente 2 grupos iam pegar a mesma tarefa, sem problema nenhum. Então, nós temos aqui o grupo do Ricardo, que fez, não ficou claro para mim, agora eu entendi. Então, deixa eu também marcar aqui. Vocês fizeram a atividade 2.1, salvar. Então, vocês fizeram a 2.1 e olhando, deixa eu olhar de volta aqui. Então, quem mais fez 2.1? Só um pouquinho. E o grupo 2, que não entregou ainda, mas vai entregar, fez a 2.1. Então, a partir de agora, eu acho que pode ser interessante, sim, esses 2 grupos, grupo 1 e o grupo do Ricardo, que é o grupo 4, talvez marcarem um call, tentarem trabalhar em equipe, colocar o arquivo de cada um no Google Docs, para que qualquer um possa digitar online, vocês sabem fazer isso, online, no mesmo arquivo para salvar. Acho que pode integrar, sim. Cada um já fez um esforço separado, excelente, e a gente pode pegar, é sempre mais fácil pegar 2 textos e daí começar a produzir um terceiro texto. Olha, essa ideia do parágrafo dele tá bom aqui. Olha, ele descreveu bem melhor aqui, vamos juntar, ótimo. Então, esse trabalho pode exigir um certo grau de coordenação melhor entre vocês 8, 9 aqui, mas eu recomendo, porque aí quando nós formos olhar a segunda versão, já tem um texto feito a 9 mãos, ok? Entenderam? Perfeito, por mim tudo bem. Beatriz, a Beatriz, né, do grupo 2. Isso, tá aqui, ó. Oi, Beatriz, Ricardo, sou Josiel. eu mesmo. Tudo bem? Eu acho que a gente consegue Tudo bem, e fazer isso você? aí tranquilo, né? Com a Beatriz eu tenho uma já proximidade, a gente já conversou nas primeiras aulas, trabalha aqui perto, então acho que vai fluir bem sim esse trabalho. Tá. Claro, claro, sem dúvida. Vamos falar na sequência aqui da aula. Tá. Perfeito, obrigado, Beatriz. Bom, algumas dicas que eu já dou, então, eu nem li o conteúdo, tá? Estamos olhando isso agora, que vocês postaram isso há pouco tempo. Então, mas primeira dicas para todos os grupos. Se a gente vai fazer um texto nosso, é muito interessante, sempre que possível, quando não for possível, tudo bem, mas usar a nossa criatividade, as nossas ideias e os nossos infográficos. Então, isso aqui é crítica construtiva, tá, gente? Não levem como não é por causa disso que vocês vão tirar nota baixa, nada. São as dicas que a gente vai começar a dar a partir de agora, olhando nesses 5 minutos de meia hora de aula que a gente está fazendo. Então, por exemplo, ó, essa figura que vocês estão vendo aqui. A pergunta que nós temos que fazer, quando eu estou escrevendo um texto, o Aníbal ou o Morini, que a gente está olhando um outro artigo científico, a pergunta que a gente faz é assim: será que essa figura, o entendimento da ideia, é extremamente necessária? Aí eu respondo, ok. Aí a segunda pergunta: será que eu consigo fazer uma figura diferente do que o do próprio autor fez, que eu posso colocar de uma forma ainda mais clara para o leitor que eu quero? Aí eu consigo. Bom, então eu faço a minha figura. Então, essa figura, por exemplo, aqui, uma figura básica, que está tomando o espaço de todo um parágrafo, é essa pergunta que o grupo tem que fazer. Vocês deram um print screen e colocaram, vocês citaram corretamente, da onde que veio,
quase corretamente, que se você pega uma figura exatamente igual de um outro texto, você tem que citar até a página da onde você tirou a figura. Então, teria que estar fonte, notas metodológicas, 2018, SDEL, página 4, página 3. Né? Mas, se essa figura aqui, que não tem muito conteúdo, essa figura aqui, vamos exemplificar, é bem diferente dessa figura aqui, que tem um monte de informação útil, os pesos, a forma de agregação, o que eu divido pelo quê. Então, essa figura aqui, será que eu poderia escrever ela de uma forma textual, que a pessoa entenderia do mesmo jeito do que uma forma gráfica? Se sim, é uma figura que eu posso excluir, que eu não perco informação no meu texto. Tá? Então, essa é uma dica para todos os grupos quando vocês forem refazer. Se ela é extremamente necessária, mantém. Mas se ela não é extremamente necessária para o entendimento, você exclui. Tá? Eu vou deixar isso... Eu não vou dizer agora aqui para vocês se deve ou não deve. É só uma sugestão. Bom. Mas, obviamente, a minha sugestão é que evite... Nós vamos fazer um texto, né, como eu falei, talvez um texto de umas 7 páginas. É óbvio que nós não vamos, em cada página, recortar e colar uma imagem do relatório original. Porque aí eu publico o relatório original como o Sebrae já publicou. Cadê o esforço científico e criativo nosso? Então, a gente tem que fazer paráfrases, né? O que são paráfrases? É para evitar o plágio. Eu vou ler lá o parágrafo, entender com as minhas palavras e escrever um parágrafo com as minhas palavras sobre aquele significado. Isso chama paráfrase. Então, a gente espera que vocês façam isso. Nós temos ferramentas para avaliar isso depois, que chama Turnitin. O Morino pode explicar melhor depois. E a segunda dica é evitar realmente utilizar imagens originais. Para uma primeira versão, tudo bem, mas tudo isso daqui, quando a gente for enviar para um jornal, a primeira coisa que a pessoa vai pedir é assim: me manda a figura original. Como você fez print screen disso daqui, a qualidade gráfica disso não é nem um gráfico vetorial e nem um gráfico que foi gravado em 300 ou 600 polegadas por dpi, né, pixels por polegadas quadrada, está super baixa a qualidade disso. Nenhuma revista, nenhum jornal aceita. Então, mesmo que você for utilizar a figura original do autor, nós estamos citando, porque foi muito bem elaborada, tudo bem, eu vou manter a estrutura. É obrigação nossa, nós fazermos isso. Ah, mas eu não sei fazer essa figura. Sabe sim. Se você usar o Paintbrush, se você usar o controle de formas do Word, se você usar até, para essa aqui, por exemplo, esse é exemplo, se eu usar a aba tabelas do Word, eu consigo fazer uma figura com alto grau de qualidade, né? Que aí quando eu for imprimir e transformar em PDF, vai ficar fidedigno. Então, nas versões finais, vocês não entregam isso. Não quero que dá print screen no original e cola a imagem print screen aqui. Não vale. Nenhum trabalho científico isso. Não é legal. Entenderam? Algum comentário, Morini, Aníbal, pode me interromper à vontade. O Turnitin que o Edmundo comentou é um software usado para integridade acadêmica e a gente pode colocar os arquivos em PDF ou em Word. A gente faz o upload lá no software e verifica se tem qual é o índice de similaridade do material produzido com algo que já foi publicado no Brasil ou no exterior. Então, por isso que é importante o que o Edmundo comentou, de fazer uma análise pessoal, né, ou no caso em grupo, parafraseando o texto original, porque se a gente colocar as mesmas palavras, a hora que a gente fizer o upload do arquivo que vocês enviarem aqui no Turnitin, o Turnitin vai indicar o grau de similaridade, que aqui nessa imagem que o Edmundo está mostrando, está 11%, está verde. E eu vou mostrar para vocês. Arquivo, a gente sabe exatamente o que está sendo utilizado
do arquivo original. Né? Então, esse verde aí é só um indicativo, pode ser verde, amarelo, vermelho. Aqui, um exemplo. Isso. É Então, um artigo meu, inclusive meu, olha lá. Legal. Tá vendo? Qualquer... pode falar, Moreno, pode falar. Vamos só Então, rodando aqui e ele você vai vai falando. indicando aí, olha, para vocês terem uma ideia, essa numeração, ele vai indicando da onde saiu algo similar a esse texto que foi carregado aqui. E, inclusive, ele indica o autor, o ano, a edição, a gente é capaz de identificar exatamente de onde saiu. Então, Aqui, quando é olha lá. por exemplo, se você puder congelar esse texto, isso nessa tela aí, Edmundo, ó, por exemplo, tá aí, ó, ele está marcado com um purple aí, fraquinho, mas está lá o autor, TAI 2001. Então, ele achou similaridade nesse trecho aqui no TAI 2001. Então, tem uma citação aqui, ok, pode indicar, então, que houve uma citação, isso não é plágio. Mas, se tivesse um outro trecho todo pintado, sem o autor, então isso poderia indicar que foi copiado de outro lugar, entendem? Aqui, por exemplo, aqui foi, só para exemplificar, aqui foi um problema, é um problema sério, mas é um problema que ia gerar autocitação. O que é isso? É uma tabela que nós colocamos nesse artigo, que foi publicado no jornal, é a nossa segunda revisão. Só que esse artigo é fruto de um artigo que nós publicamos há mais de um ano em um congresso. E ele vai sendo melhorado até chegar em uma revista. Então, é por isso que não é só olhar o número, tem que qualificar. Tem certas coisas, né? Igual, a informação que estava dentro da tabela é difícil eu mudar, eu querer fazer parafraseamento do elemento que era uma simples tabela que falava as condições de contexto e qual instrumento tem na China, Brasil e outros instrumentos. Então, realmente, isso foi pego exatamente como estava naquela tabela do Congresso de um ano atrás. Mas o editor falou, não, tudo bem, até aí isso é admissível. Então, lógico que a gente vai olhar, né? O software pinta tudo e você passa o olho e vai começar a olhar, né? O que cada um ele quis indicar, né? E aí a gente verifica se isso é permissível, se dá para melhorar, como alterar o parágrafo. Então, nós temos ferramentas sofisticadas, né, para checar isso. Legal. Isso. Então, é por isso que é importante a gente ler os textos tal, e tentar escrever com as próprias palavras, de uma maneira interpretativa, analisando aquele texto original. Né? E isso é uma forma, inclusive, da gente se diferenciar de um robô. Né? Acho que o Aníbal pode falar mais sobre isso, mas os robôs seriam capazes de escrever um artigo científico, não é, Aníbal? Oi, Murilo, tudo bem? Tudo bem? Inclusive, dependendo da revista que você mandar, o pessoal aceita artigo de robô, viu? Então. Exatamente. Já fez um robô que fazia artigo. E aí tinha algumas revistas que aceitavam. Mas, enfim, isso daí é para além dos limites da inteligência artificial, só fazer um breve parênteses. O pessoal está pensando seriamente em fazer inteligência artificial para fazer experimentação. Então, fazer automação em vários passos do processo científico, né? Enfim, só uma breve observação aí para o pessoal saber que, eventualmente, escrever não é uma coisa tão trivial, tá, pessoal? Eu sugeriria o seguinte, se vocês puderem colocar uma macroestrutura, um roteiro, antes de escrever propriamente, isso ajuda, tá? Então, se vocês puderem colocar, olha, aqui na introdução, o que eu vou fazer? Vou fazer um parágrafo falando tal coisa. Isso é melhor do que você escrever. Por quê? Porque, normalmente, se você tem esse roteiro, você já pega, por exemplo, algum problema de estrutura, você já pega todos os problemas de escrita. Eu comecei a escrever um negócio aqui, aqui era um termo X, e lá embaixo eu estou chamando de Y. Então, quando você monta essa macroestrutura, um primeiro roteiro, é um auxílio adicional na hora de você escrever. Então, se vocês puderem, primeiro a macroestrutura, não exclui você fazer o texto. Se você quiser fazer o texto, ok. Mas você pode fazer a macroestrutura e a gente já pega muito problema, vício, erro lógico, enfim, pode pegar muita coisa aí, tá?
O que é isso, o que o Aníbal está dizendo é o que nós também às vezes fazemos, né? Antes de começar a escrever, né? Como o grupo que vai entregar ainda o 2.1, que é o SDEL. Então, vocês podem fazer um brainstorm. Primeiro, todo mundo lê lá as notas metodológicas. Aí vocês vão fazer um brainstorm, né, o toró de tempestade, e falar assim, olha, se a gente fosse contar a história do SDEL, como que a gente começa? Aí um pode falar assim, vamos primeiro contextualizar o empreendedorismo. Tá. Tá com erro, mas depois eu conserto. Depois vamos explicar o que é a sigla e quem criou. Tá. E depois? Vamos justificar a importância do empreendedorismo no mundo e Brasil. Tá. E depois? Vamos construir algumas evidências e estatísticas que chamam a atenção. Tá. E depois, o que a gente vai fazer? Agora vamos mostrar a relevância desse estudo específico. Isso é o seu roteiro, né? Script. Aí depois, então vamos concluir dizendo que no a próxima publicação apresentaremos a estrutura de cálculo. Legal, né? Cálculo. Escrevendo tudo errado, porque eu digito com 2 dedos só, cálculo. Então, é isso aqui que é um brainstorm legal, né? Isso foi em 10 segundos, mas como vocês são em 9, né? O 2.1 tem uma equipe, tem outra equipe, dá para fazer um brainstorm interessante. Cada um de vocês, pois, apresenta a macroestrutura de um grupo com o outro, vai culminar em uma só macroestrutura, e aí é legal. Então, olha, quem pode escrever 2 parágrafos aqui sobre isso? Eu vou escrever 2 parágrafos bem feitos sobre contextualização. Aí quem pode escrever 2 parágrafos sobre o que é o Sebrae, a sigla e o indicador? E é assim que vai construindo um trabalho em equipe. Eu acho que é um pouco disso que o Aníbal está querendo exemplificar. Correto, Aníbal? É isso, Edmundo. Eu acho que, inclusive, o que acontece? A escrita é dinâmica. Então, você põe os parágrafos dentro dessa estrutura e depois você tem que ver como é que você alinha entre cada seção que você criou. Correto. Então, tem um trabalho aí, mas agora, o que é importante? Se você tem essa orientação, esse é o GPS, né? Imagina que você tem um roteiro e você precisa de algo que vai direcionando a sua escrita. Então, por exemplo, na hora que o cara for escrever uma determinada sessão, ele sabe que lá na frente, essa sessão tem que ter uma ligação. Então, não adianta ele explicar o contexto não adianta ele dar o contexto do empreendedorismo, e esse contexto pode ser muito amplo. Mas se ele já sabe que ele tem que relacionar com alguma coisa de estatística, que ele vai ter que olhar o contexto do Brasil e do mundo, então ele já vai tentando direcionar o olhar do leitor para as próximas sessões. Sem esse roteiro, ele vai escrever qualquer coisa. Vou contextualizar o empreendedorismo. Bom, nossa, dá para fazer milhões de coisas aí, né? Então, esse roteiro é importante também para a pessoa que vai escrever a sessão, ela saber que depois ela vai ter que ligar com as outras. Então, ela não vai escrever tão perdida. Ela já vai saber mais ou menos a direção que ela tem que seguir. Isso ajuda bastante na hora de você construir um texto mais científico, né? Mais fechado. Excelente. Agora a gente pergunta para os alunos, é assim que vocês constroem os seus textos? Ou vocês sentam e começam a escrever os parágrafos da cabeça? Como que vocês constroem seus textos? Podem falar, alunos. Bom, antes disso, acho que a Laís tinha pedido para falar alguma coisa, né? Ótimo. Tá, eu vou compartilhar um pouco a tela aqui para a gente ver os rostinhos. Tá, ok. Boa tarde, professores, tudo bem? Eu sou a Laís do grupo 1, a gente ficou responsável pelo tópico 2.2.
E sobre a postagem em arquivo Word no Moodle, eu fui postar para os senhores hoje de manhã e o Moodle me avisou que ele não seria um documento compatível com a lista de tipos de documento que os senhores estavam aceitando, e por isso mandei em PDF. Não sei se tem como alterar isso direto no Moodle, que vocês estão responsáveis, né, Eu vou alterar agora. postagem. Vou alterar agora. Ok, muito obrigada. Tem aqui, ó, escolher todos os tipos de arquivos, salvar mudança. Pronto. Qualquer tipo de arquivo, áudio, vídeo, zipado, agora vai aceitar. Pronto. E sobre isso, inclusive, aproveitando o gancho, a primeira atividade postada aí pelo Matheus. O Matheus está online, não? Matheus, vamos ver. Vamos ver aqui. Não. Não. É do grupo da Beatriz, né? Eu pedi para o Matheus, lá há uns 10 dias atrás já, ele enviou a tarefa, Beatriz, Josiel e o César, ele enviou a tarefa em JPEG. Eu pedi para ele também reenviar, aí acho que ele esqueceu de reenviar. Então, se vocês puderem reenviar, ele encaminhou a figura, né, da tarefa 1. Tá bom? Pode deixar, Morini. Foi o César que fez o gráfico. A gente manda em Excel para vocês. Legal. Porque então o que a gente com a aula de hoje, a gente já afinou algumas coisas. Para vocês, então, encaminharem, sempre que possível, em Word ou em Excel, né? E para mandar lá no Moodle. Para a gente poder centralizar isso e para poder fazer edições. E agora, com essas dicas que o Edmundo passou, Aníbal, a gente vai, então, é bom que isso ainda está no começo do semestre, né? E essa aí a gente já vai produzindo, por exemplo, a tarefa da semana que vem, já tem uma tarefa que está lá no Moodle, que é para vocês lerem o relatório do GEM, até se o Edmundo puder depois voltar a projetar aquela imagem do relatório do GEM 2017. Pera lá, já vou fazer. E aí a ideia é que essa tarefa do GEM, nós estamos pedindo para vocês fazerem individualmente, tá? Porque a ideia é todo mundo ler. Esse aqui, né? Isso, esse daí. Então, esse daí, o legal é que o nosso newsletter, ele vai evoluir com o tempo. Se você puder ir mais no final do arquivo, Edmundo. É que ele é enorme. Que página você gostaria? Quer ver aquela parte que tem recomendações? Tá. Ó, vocês estão vendo, depois vocês vão ver com calma, mas tem, ó lá, tem os gráficos, tudo. Okay. Os gráficos é muito parecido com o que vocês já fizeram, gráficos de barra, da tarefa 1. Por exemplo, aqui, eu vi a tarefa da Brenda, da Letícia, aqui. Lucas, Pedro, achei muito interessante aqueles gráficos lá que vocês fizeram, bem bacana. A Franciele, Gabriel e Laís também. Tá. Do Ricardo. Mas quanto a isso. O Gabriel Silva, você está online? Não. Deixa eu ver. Gabriel? Tem o Gabriel da Silva e o Gabriel Fabriano. A primeira tarefa, Gabriel, foi o grupo 1 que fez, né? A Franciele, Gabriel e você, né? Porque no fim, lá no Moodle, ficou, eu acho que aparece só o seu nome. Tá bom, então vocês três, legal. E aí, então, conforme, olha, né, vocês já produziram alguns gráficos de barra, então, nessa ideia de ir por um tijolinho de cada vez, né, para a gente construir aí um trabalho, evolutivo, eu acho que nós estamos avançando, né, até a gente chegar depois, se você puder, então, voltar lá no GEM, Edmundo. Uhum. Vou voltar um pouquinho. Isso. Aqui. Aí, indo mais para o final, né? Então, ó, os gráficos que nós estamos vendo aí no GEM, que vocês vão ver, vocês não viram isso ainda, o arquivo a gente postou hoje lá. Mas aí só um pouquinho, Morini, já que vocês estão falando de gráficos ainda, então só mais essa dica também. Como vocês estão vendo aqui, né? Então tá de parabéns também esse trabalho aqui do grupo, aqui o grupo 3, né?
da Flora, o Gabriel, Giorgio, Jordânio, Vinícius, mas peço para refazer também e reenviar para a gente, porque imagina que a gente vai publicar isso no jornal, ou eletronicamente. Então, quanto mais clean tiver a leitura do gráfico, melhor. Então, você pode ver que no relatório oficial, ó, o fundo nunca vai ser preto. Porque talvez as barras podem ser pretas, mas pode ver que ó, é bem clean, quanto menos linha possível. Então, se inspirem nesses tipos, e aí vocês fazem uma segunda versão e só melhora o visual, né? Para não ficar fundo preto, esse tipo de coisa. E eu acho que vocês também, que vocês entregaram um PDF, então entregam em Excel para a gente ter alta qualidade disso e depois nós também procedermos às alterações que a gente acha necessário. A gente está de parabéns. Tá. Joia. Volta um pouquinho, naquele radar lá. Isso, o radar. Esse radar, eu não entendi bem, viu? Falar a verdade, porque a cidade de Limeira é o branco, né? E na parte de governança, a cidade de Limeira, ela está bem pontuada. Eu não sei por que a governança ficou. Vocês estão vendo aí Aqui, o Mourinho está falando. Você acha que foi digitado errado aqui? Eu acho que sim, Eles podem conferir o indicador, mas, né? Pode dar uma conferidinha, mas se o indicador tá correto, ela tá mal, né? Ela tá mal de governança. Mas os dados lá pelo SDEL não mostra aí, mostra que está bem. Então, Bom, tá ok. aproveitando isso, acho que então nós podemos abrir lá uma tarefa a mais lá na página do Moodle, para vocês refazerem os trabalhos já feitos com essas novas dicas, né? O que vocês acham? Pode ser? Ô, professor, deixa eu tirar uma dúvida. Vocês vão dar algum feedback sobre situações pontuais de cada trabalho de cada grupo, ou é para fazer essas mudanças gerais e depois vocês vão dar esse feedback? O feedback vai ser mais fácil a gente dar se a gente puder fazer aquele controle de alterações do Word. Então, se vocês puderem fazer esses ajustes que a gente comentou hoje e postar novamente, aí a gente dá o feedback pontual para cada trabalho em cima do arquivo Word, pode ser? Ok, pode ser. E aí, esse novo trabalho enviado em Word é para a semana que vem ou essa semana mesmo? Acho que pode ser para a semana que vem, essa parte. Para a semana que vem, a gente tinha previsto para vocês fazerem um resumo do relatório do GEM. Vocês acham muita coisa refazer esses trabalhos em grupo e mais o relatório do que vem para a semana que vem? Senão a gente pode mudar o prazo aqui do relatório GEM para daqui 2 semanas e vocês refazem esses trabalhos. O que vocês acham? Vamos ver quais são as respostas aqui. Ninguém respondeu. Pode escrever ou falar, gente. Bom, eu particularmente, Beatriz falando, eu particularmente acho melhor, Morini. Tá. Então vamos fazer o seguinte. Tá. Esse daqui, que é o relatório GEM, nós vamos deixar então para o dia 27. Né? E os trabalhos que vocês já entregaram para vocês postarem novamente com essas alterações que a gente comentou hoje, para o dia 20. Pode ser? Ótimo, Morini. Legal. Então, vamos fazer isso. Bom, aí, se você puder voltar, então já vamos marcar isso aqui lá no Moodle. Aqui também, né? Aqui também, né? Se você digitar aqui no Google, vocês estão vendo a minha tela, né? Se você for no Google e digitar assim, como elaborar gráficos, IBGE.
aqui. Vocês vão ter links, né? Links e apostilas do próprio IBGE mostrando como que é uma certa formalística que a gente deve seguir para gráficos e tabelas. Então, mais um exemplo, esse gráfico que carece de fonte, ele carece de um título, ele carece de um número, gráfico tal, 2 pontos, o título dele, a data, da onde é, a fonte do dado. Então, essa formalística já tem que melhorar agora, porque depois, mais para frente, cada vez fica pior ainda, né? Se não tiver já esse cuidado, esse refinamento agora, aí lá na versão final, ter que ficar levantando esses dados fica difícil. Então, isso precisa ter um certo autodidatismo, mas eu posso colocar alguns links também no Moodle de dicas de como elaborar gráficos, tabelas. Deixa eu ver se alguém fez alguma tabela aqui em algum trabalho. Né? Nenhum eu vi tabela. Mas tabelas também, segundo o IBGE. Então, ó, esse exemplo também aqui, eu vi que esse grupo é o grupo 2.1, tá legal, tal. Mas, mais uma vez, ó, utilizou muito a imagem do texto original do SDEL. Então, isso não vai ser legal para a gente. A gente vai usar nossas imagens, vamos fazer os nossos infográficos, vamos colocar a nossa criatividade a serviço da nossa redação científica, né? Isso aqui também, tá bonitinho, coloquei direto do gráfico. Não, se vocês sentarem na frente do Excel ou do Word, vocês fazem uma tabela dessa, de repente, muito melhor. Por que eu já falo para você que essa tabela não vai servir? Porque essa tabela tem um erro entre as notas metodológicas e o que realmente foi disponibilizado do indicador. Se vocês voltarem a lerem, vocês vão perceber que várias dessas categorias, várias dessas dimensões, não foi implementado no indicador. Você não tem indicador para ela, no dado que nós disponibilizamos no Excel. Então vai sumir. Você não tem algumas dessas categorias lá na tabela Excel. Então tem que ser refeito. Vamos só publicar aquilo que realmente o índice reflete. Aqueles indicadores que no futura versão seriam colocados, a gente vai excluir, porque não tem. Então, tem que tomar esses cuidadinhos, tal. Também, ó, sem fonte, sem título. Então, vale a pena já rever o que vocês fizeram para melhorar isso, ok? Isso. Aí, se você puder, então, voltar lá no GEM, No GEM, tá aqui. Ah, não, tá aqui. Só um pouquinho. Isso, indo mais para o final. Aqui, ó. Aqui. Isso, olha lá. Então, nós vamos evoluindo aí, avançando com as tarefas semanais aí do newsletter, e a ideia, depois vocês vão ler isso daí para o dia 27, então agora que a gente recalculou o prazo para o dia 27, e aí olha que legal, nós vamos produzir depois no newsletter recomendações dos especialistas, que somos nós, nosso grupo do VIP. E os convidados, né? E os convidados, igual o secretário de Ciência e Tecnologia, o Tito. Então a gente vai olhar, então a gente vai fazer recomendações assim por escrito, de forma de bullet points aqui, de forma pontual. E para a gente fazer isso, obviamente que a gente vai ter que ter analisado os dados do SDEL, outros dados complementares e a parte do texto, a parte analítica. Então, aquela parte do texto, os parágrafos lá que o Edmundo estava comentando, depois ele vai virar bullet points aqui, pontos bem pontuais sobre alguma coisa. Entende? Ok. O exemplo aqui, o grupo que fez o gráfico ficou muito bem feito, de calor. Né? Fez o gráfico. Mas eu acho que na tarefa, ó, não sei se na tarefa, deixa eu ver se eu estou falando besteira. Vamos olhar lá na tarefa. Com base no código, alterar vídeo do YouTube, Excel, inserir no documento Word, tudo bem, foi falha minha. Faltou colocar aqui na própria tarefa, mas o grupo que fez, por exemplo, o gráfico, ótimo, fez o gráfico bonitinho, mas cadê 1 ou 2 parágrafos analisando o gráfico, né?
Então, por isso que não é só fazer o gráfico, você tem que ler as notas metodológicas, você também vai ter que entender o que é o SDEL tão bem como o grupo 1 entendeu, e aí você olhar esse mapa bonito que você fez aqui e dizer para o leitor em 1 ou 2 parágrafos o que esse mapa reflete. Então, também esse grupo que fez, os 2 grupos que ficaram com o item 2.3 e 2.4, que são os gráficos, né? Que não é esse, acho que é esse grupo aqui, isso, que fez o 2.3 e o 2.4, parabéns, fizeram os gráficos, mas é interessante colocar pelo menos um parágrafo analisando, interpretando alguma coisa do gráfico, que vai ajudar nossos professores também a continuar elaborando a nossa interpretação desses números, tá? Então não é só o gráfico, faz o gráfico acompanhado de 1 ou 2 parágrafos do que vocês conseguem extrair, argumentar, hipotetizar, problematizar sobre aquele número ou aquela imagem que você está vendo. Obrigado. Isso. Aí, a gente gostaria, então, de lembrar que vai ter também uma etapa que vocês vão avaliar vocês mesmos, é a avaliação pelos pares feito entre vocês, tá? E aí é importante a gente ter uma avaliação honesta, tal, porque é assim que as coisas funcionam para melhorar, né? É quando a gente faz um trabalho pontuando de fato do modo que foi, não como poderia ter sido. E então nós vamos dar um feedback para vocês sobre o que vocês entregarem até a semana que vem. Depois nós vamos dar um momento também para vocês avaliarem entre os pares. Aí eu estou vendo aqui, por exemplo, que tem 5 estudantes que hoje não estão conectados aqui na aula de hoje por algum motivo. E vocês podem também avaliar no sentido de quem está participando mais ou menos, né? Então vamos tentar fazer essa dinâmica. É uma dinâmica que funciona no grupo VIP, né? No mundo todo, que é essa questão da avaliação pelos pares. A gente não está muito acostumado a fazer isso, mas a disciplina VIP, como a gente comentou na primeira aula, é uma disciplina que se propõe fazer algumas coisas novas, né? Então, essa é uma das coisas que nós vamos fazer. Eu já acertei lá no Moodle, então, as datas, tal, das próximas atividades. Aí eu acho que agora a gente podia também passar um tempo aí, né? Como o Gabriel aqui já se manifestou, passar um tempo aí para cada um de vocês, se vocês puderem comentar, né? Agora, falar mesmo, né? É o momento da gente se aproximar um pouco aí. Então, vamos começar com o Gabriel e os demais já podem ir se inscrevendo ali no chat, por favor. Então, pode falar, Gabriel. Eu tenho uma dúvida da minha parte do trabalho, que ficou responsável para mim. Eu sou do grupo 1, eu fiquei com a parte responsável 2.2. A minha parte foi fazer um infográfico, eu fiz a arte toda. Eu queria, já que estava dando uma olhadinha nos arquivos, eu queria, sei lá, se alguém pudesse dar uma opinião sobre se eu fiz do jeito correto, se eu preciso melhorar alguma coisa, para entregar para a semana que vem um pouco ajustado, ou se está bom ou não. Eu vi, você entregou no arquivo em Excel, né? Não, eu fiz uma arte no Canva. Meu trabalho é meu, da Franciele e da Laís. Mas da onde que você enviou? Tá no PDF, é o último slide, se não me engano, do PDF. Então, sim, mas é pelo Moodle? Sim. É o primeiro. Tava vários arquivos abertos no teu computador, Edmundo. Acho que era o primeiro arquivo meu. Deixa eu compartilhar a tela de novo. Deixa eu entender qual que é. O primeiro que vocês fizeram foi em Excel, né? Esse aqui que eu abri aqui. Você está falando do segundo, né, Gabriel? O meu é grupo 1, 2.2. Tá, o segundo trabalho, né? Grupo 3? Não, é esse daí. Ah, esse aqui, grupo 1. Isso, o último slide foi uma arte que eu fiz no site Canva. Eu não sei se eu fiz do jeito correto, se era isso mesmo que estava sendo pedido. Eu até utilizei algumas imagens das notas metodológicas para ficar mais didático, e é isso. Tá na tô outra vendo. página. Eu separei no meio para ficar maior, mais visível. Não, entendi, eu vi aqui.
Talvez, então, eu entendi, foi um trabalho bastante engenhoso. É que talvez, como eu falei, a gente vai ter uma participação e uma consultoria da nossa jornalista, a Cristiane Campos. Talvez se a publicação for somente online, em uma página, esse tipo de arte pode ser bem útil, porque ela se adequa bem a um ambiente web, seguido de alguma explicação textual. Então, a gente pode utilizar esse tipo de arte aqui para enriquecer a linguagem visual do artigo web. Agora, se for um artigo que for publicado em algum jornal mesmo, como uma matéria, então esse espaço de uma folha A4 inteirinha, somente com imagens, a gente não vai se dar o luxo, a gente não vai conseguir ter o luxo de publicar todos esses infográficos, né? Considerando aqui que seria aqui, ó, 2, 3, 4 tiras, né? Porque iria ocupar muito espaço textual. Não são só as 4, tem mais no final. Tem mais ainda. Porque essa parte era para fazer um infográfico, eu fiz isso, não sei se era isso mesmo que estava sendo pedido, utilizar infográficos para facilitar a compreensão. Estava sendo pedido no arquivo dessa atividade. Não, tá ótimo. A gente não vai perder. Às vezes a gente vai recortar e sintetizar para depois ver como a gente vai publicar. O que está a mais, sempre a gente vai fazer mais e na hora de filtrar e sintetizar e chegar à versão final, é óbvio que terá cortes, né? Então, deixa, não precisa excluir, deixa. Mas é importante você, além de enviar, então, como você fez aqui, enviar em PDF, você salvar isso aqui como imagem, em alta qualidade, para também enviar como imagem, porque você vê que aqui já perdeu qualidade. Né? Olha aqui, ó. Mesmo Sim. Na minha tela, que é gigantesca, ó como saiu. Tá vendo? Entendeu? De salvar, tem como salvar em PDF e salvar em PNG. Isso, salva em PNG. Tá bom. Excelente. E essa figura, por exemplo, essa aqui é uma figura que você não refez, né? Você pegou o print screen do relatório. Então, talvez essa eu excluiria. Porque, ou para você refazer isso tudinho, pode dar um certo trabalho. Mas se você refazer, aí vai dar uma qualidade de imagem melhor. Se é muito difícil refazer, essa mesma informação aqui pode ser disposta de outra forma. Uma tabela, por exemplo. Uma tabela pode muito bem adequar essas informações de uma maneira visual também. Então, é isso que tem que ir pesando. Combinado, obrigado. Eu gostei dessa imagem do Canva, viu, Gabriel? Mas é isso aí que o Edmundo falou. Isso daí é mais legal para a gente postar no artigo que vai para o jornal. Né? Então, ela vai ser útil, sim, esse material aí que você fez. Tá bom, obrigado. Joia. Porque ele resume muitas informações em pouco espaço, né? Essa é a vantagem do... Sim, eu não sei se a proposta do infográfico eu entendi bem, seria tipo um resumo meio que animático, existe essa palavra? Não sei. De animação, que não seria tão textual, mas com imagens e pequenos textos para melhor compreensão. Isso para jornal de município, assim, isso é muito, muito bem-vindo. Agora, o jornal acadêmico, a gente tem que adaptar, não é nessa linguagem, mas isso funciona bem assim. Combinado, obrigado. Legal. Quem mais gostaria de falar? O César encaminhou aqui o material da tarefa 1, legal, César. Olá. Eu fiquei com uma dúvida, na realidade, Morini e Edmundo, sobre o relatório referente ao GEM. Ele vai ser modelo resenha, eu não peguei muito bem qual que é a expectativa em relação a essa atividade.
Esse é mais resumo mesmo. É para vocês lerem e interpretarem o que fala o relatório. E nessa interpretação, vocês vão verificar formatos de gráfico, linguajar no texto, é, é, gráficos, tabela, como chama? Quadros, né? No formato de bullet points. E depois a gente pode pegar esse mesmo formato para fazer o nosso newsletter. Ah, entendido, Morini. Obrigada. Legal. Esse, não sei se o Morini, eu vou colocar minha visão, se eu fosse aluno, né, falando uma visão como aluno, e também como professor, os dois chapéus. Se eu não me engano, o Morini falou que isso é uma tarefa individual, correto? Sim. Tá, então, gente, o que a gente acredito que a gente espera disso? Isso aqui é como se fosse um warm-up, né, um aquecimento. É para você treinar os seus neurônios, treinar a sua capacidade de síntese, treinar a sua capacidade de escrita científica. É só escrevendo, quanto mais a gente escreve, a gente vai estar preparado para escrever um newsletter. Então, por isso, a gente não vai juntar isso e formar um texto só. Não vai, porque eu não vou juntar texto de 16 pessoas que não tem como, de 16 textos diferentes, a gente aglutinar em um só. Que todo mundo vai dizer a mesma coisa. Mas é isso que a gente vai olhar. O capricho que cada um fez no texto, a qualidade da escrita científica, o que ele decidiu, se ele decidiu reproduzir alguma tabela ou gráfico que tem nessas 23 páginas do resumo executivo, sendo que, na verdade, é 23 páginas. Se você tirar a capa e toda a apresentação, já cai para... Já estou na página 8. Então, 23 menos 8 dá 15. E se você tirar a última página, as últimas 2 páginas, dá 13. Então, vocês têm 13 páginas de leitura. Então, cada um vai sintetizar essas 13 páginas de conteúdo de uma maneira única. Aí nós vamos olhar, vai ter gente que vai continuar dando print screen de tabela, vai ter gente que vai preferir fazer a própria tabela, tem gente que pode pegar uma tabela que está aqui no sumário executivo e falar assim, não, acho que essa tabela ela é excelente para eu transformar isso em um gráfico de Pixar, porque ela é percentual de 0 a 100. Olha, o cara teve uma ideia diferente, pegou a tabela do relatório e apresentou de uma forma diferente o original. Ah, dá trabalho? Dá, ele teve que redigitar os dados tudo de novo no Excel, fazer o gráfico de Pixar bonitinho, colocar título, colocar fonte, mas é aí que a gente vai ver o esforço, né, de cada um nessa escrita científica. E isso prepara cada vez mais vocês para melhorarem aquela escrita do newsletter, entenderam? Oi, professor, boa tarde. Qual o número máximo de páginas para esse resumo? Será que é bom definir, Morini? Vamos definir? Eu acho que isso é meio que colocar uma camisa de força, mas o legal do resumo é vocês fazerem por sessão a sessão, porque tem casos, quando a gente não pede para fazer assim, os estudantes acabam fazendo um texto corrido, né? E aí, às vezes, alguma sessão que é importante acaba sendo suprimida. Olha, eu acho que não precisa colocar número de páginas, mas é só entender o seguinte, ó, eu estou folheando aqui, ó. Eu vou contar ao vivo aqui para vocês. Ó. Começa na introdução. Então eu tenho uma página, 2, 3. Pera lá, deixa eu para lá, colocar no tamanho de página. Aí. Então eu tenho, eu não me perdi na conta. Eu tenho 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Oi, acho que a minha conexão 10, caiu. Vocês estavam ouvindo? 11, 12, 13, 14. Exatamente. Eu tenho 14 páginas do texto original em 2 colunas em PDF. 14 páginas. O seu resumo não pode dar 14 páginas.
o seu resumo der 14 páginas, você não resumiu, você praticamente parafraseou tudo que está e manteve a mesma quantidade de palavras. Então, não pode. Não, quer dizer, então, subjetivamente, tem que ser no mínimo de 7 para baixo. Você tem que ter uma capacidade de reduzir as 14 páginas de um texto original em 7, 8, 5, 9, tudo bem, né? Você tem que reduzir o texto e manter o que você acha essencial para informar o seu leitor. Então, acho que essa é a dica. A gente não quer falar um número fixo, é 7. Né? Mas então coloca assim, 7 mais ou menos 2, de 5 a 9. Tá? Não pode ser 2 páginas também, porque como que um texto científico tão rico, de 14 páginas, você vai conseguir reduzir em 2 páginas? Talvez você vai perder muita informação. Né? Você vai colocar muito pouca coisa em 2 páginas, 1 página. Então também não dá para ser 1, 2 páginas. Entenderam? Ok, então, obrigada. Outra dúvida. O meu grupo é o grupo que fez o mapa de calor. Em relação ao mapa, tem alguma alteração? As cores e a divisão dos quartis está boa? A gente vai colocar os comentários, a análise do mapa. Mas em relação ao mapa em si, tem alguma alteração que vocês acham legal fazer? Ô Brenda, posso falar uma coisa que eu não entendi, na verdade, os quartis no mapa. Quais são eles, né? Eu não entendi que ficou bem definido, porque o mapa de calor ele ficou muito bonito assim visualmente, ele diz muito, mas não dá para identificar os quartis lá. É porque não tem legenda. Zoom, melhora. Também tem como não tem pôr legenda, né? Tem que ter legenda. Por legenda? Tá. Essencial, colocar a legenda e a faixa do indicador para cada legenda. Eu vou mostrar um exemplo aqui para vocês. Tá. Compartilhar a tela de novo. Eu não usei o Python. Eu, apesar de assistir todas as aulas e ter aprendido com o Aníbal, eu também procurei uma outra ferramenta que pudesse ser um pouquinho mais amigável. Então eu consegui achar uma chamada QGIS. Estão enxergando a minha tela aí? Sim. Essa eu fiz no QGIS, é um software gratuito. Eu assisti praticamente dois dias de 8 horas, 16 horas eu consegui aprender a fazer. Eu assisti os vídeos na internet, fui fuçando. Ele é um software que parece assim um Word, né? É nessa estrutura, tem menus com os botões, e você vai fazendo. Eu cheguei nesse gráfico aqui. Uma dica para vocês, eu não utilizei quartil. Apesar de eu ter indicado o quartil no exercício, quando eu fiz por quartil, eu vou mostrar aqui para vocês só um pouquinho. Quando eu fiz... Cadê? Bruno aqui, eu tinha mandado para o Bruno. Quando eu fiz por quartil, essa é a figura por quartil. Se vocês olharem na minha legenda, você vê que o melhor quartil, o quarto quartil é o azul. E se vocês olharem no mapa, tem um monte de município bom. Aí isso eu falei, não, espera lá, mas será que tem tanto município bom assim? Aí eu fui olhar o dado, aí eu fiz o histograma. Como eu pedi para vocês terem feito também o histograma. Aí eu percebi que o histograma do SDEL, ele é extremamente não normal. Ele não é normal. Ele é uma distribuição anormal. Não sei se falar anormal, o termo estatístico. Ele tem um skews, ele tem assimetria. O que é assimetria? Tem um monte de município com um indicador muito baixo e alguns municípios com indicador um pouquinho mais elevado. Então, no quartil, a distribuição por quartil, que obriga a 25% de cada município dos 645 estar em uma certa faixa, ela distorce o que é real. Sim, aí, eu tinha feito assim, legal. Eu coloquei em ordem crescente
e dividi em 4. Só que eu percebi que tinha um número muito grande de municípios na faixa ali do 0,3, até o 0,4, mas tinha muitos municípios. Enquanto do 0,4 até São Paulo, né, que é o maior, Exatamente. já era uma quantidade bem menor. Então acabou que ficou meio poluído. Exatamente. Aí, se você quiser utilizar, então, essa dica, aí eu vou voltar para isso. Então, não fui eu que fiz isso. O software, isso é coisa de geógrafo. Eu fui pesquisar. Se você digitar no Google, você vai aprender um pouquinho. Existem vários algoritmos para você classificar um ranking de um numérico em algumas categorias. Aí eu aprendi lá nesse software que existe essa quebra natural de Jenkins. O Jenkins é o nome do pesquisador que inventou esse algoritmo, que ele procura exatamente, ele faz um algoritmo lá que ele procura, dentro de cada faixa, ter o mínimo de variação possível e entre as faixas ter um pulo maior. Aí quando eu usei essa classificação automática de Jenkins, olha que interessante, o único estado que poderia ser classificado alto, aí eu alterei para 5 categorias, não 4, é a cidade de São Paulo. Porque a cidade de São Paulo, como você falou, é 0,779. Então eu não podia usar todos os outros municípios, olha que interessante, médio alto. Todos os outros municípios é abaixo de 0,579. Então, se você for continuar utilizando o Python, que também fica uma ideia legal, eu posso mandar essa figura para vocês, para talvez vocês utilizarem essas faixas que vocês estão vendo aqui, ó, vou dar um zoom aqui, ó, vocês usarem essas faixas para classificar nessas 5 categorias o seu mapa de calor lá no Python. Aí pode ser que melhore e seja mais fidedigno com a realidade. Ok? Sim, outra dúvida rapidinho. Tem alguma ferramenta que eu consiga copiar a imagem com zoom? Porque com zoom o mapa ficou melhor. Assim, dava para ver melhor as cidades e o índice. E quando tira o zoom, dá um panorama bem mais geral, assim, distorce. Só que Não, quando dá o zoom, não tem como não, tirar aí print, porque corta o estado. O Python, se você perceber, se a gente for fazer a matéria para um jornal em web página, web, então o Python vai ser dinâmico, igual o Aníbal mostrou nas aulas. Quando a pessoa estiver lá na página da internet e clicar para aumentar o gráfico, ele vai conseguir aumentar, até no nível, né? Agora, se a gente for publicar no sentido de uma matéria e vai publicar a imagem, aí vai ser aquele tamanho da imagem do mapa de São Paulo e acabou. Então depende de como vai ser a nossa publicação, entendeu? Sim. Mas em todo caso, você vai salvar a imagem. Eu aqui salvei com 300 dpi, que é uma boa definição de qualidade para impressão. Essa imagem tem 300 dpi. Ô Aníbal, se quiser falar alguma coisinha nessa área. Ah, sim, só comentar. Eu vou fazer o seguinte, na verdade. Tem um link aqui, pessoal. Eu vou compartilhar, que essa parte tem um mapa de calor e tem um mapa muito parecido, próximo do que aquilo que o professor Edmundo está indicando ali. Depois, se o professor Edmundo puder clicar no link. Deixa eu achar. Vamos lá no grupo. No Zap. Vou mandar no WhatsApp. Porque em uma das aulas o Aníbal ensinou a fazer não um mapa de calor, mas um mapa cloropédico que colore cada um dos 645 municípios. Eu não cheguei, infelizmente não deu tempo de na última tá, achei que de chegar nesse, que era o último tópico. Mas se a pessoa aprendeu a fazer um mapa de calor, que já tem uma certa complexidade, e já tem que fazer aquela união de dados e tudo, que era pegar o dado georreferenciado e juntar com um indicador qualquer, inclusive o SDEL, você consegue fazer esse mapa muito próximo que esse que o professor Edmundo indicou. Você quer que eu clique aqui Tá, vou clicar, vocês estão vendo, né? Vai abrir o Colab, vamos ver. Okay. Eu consigo rodar, né? Acho que já rodou. Ele já tem os resultados. Já tem. Que, obviamente, se a pessoa quiser rodar, ela pode, mas aí tem que fazer toda a sequência, porque senão depois ele não recupera os valores que são dados lá no início, né? Ele aqui, ó, que bonitinho. Esse aqui, aí, ó.
tá? Então ficou muito próximo daquilo que o professor Edmundo estava apontando. Isso. A única deficiência nesse caso é que a legenda, você tem que ir um pouquinho mais para cima, por favor, professor Edmundo, para a gente poder ver a legenda. E a legenda não é aquela que você está dentro do mapa. Tem esse outro. Para lá. Deixa eu só navegando no mapa. Isso, aqui. Tá aí. É que aí a legenda fica escura, não dá de enxergar. Mas se você for para algum... Enfim. Mas daí a gente faz as gambiarra, né? A gente pode pegar a legenda e na imagem colar como imagem, aí fazer o quê, né? A gente dá um jeito, né? Mas aqui, ó, é que você pode escala... modificar o tipo de escala, né? De cor. Isso. Você pode customizar. Então, aquela primeira imagem que estava aparecendo, ela estava com aquela escala, mas você pode, eventualmente... Essa daí não deu certo. Essa daí ficou tudo marrom. Mas aí, enfim. Essa aqui, isso. Isso. Eventualmente, essa escala, você pode alterar a cor. Então, você pode mudar o que é vermelho, o que é verde. Você pode botar em tons de vermelho. Tem diversas formas de fazer escala. Então, inclusive, ali nos links eu comento que você tem vários links ali que estão comentados, que é como que você pode fazer escala de cores. Então, você pode fazer escala em vermelho, escala em azul, escala em verde, enfim, e escala aqui, em qualquer coisa. E dá para usar essa parte do código aqui para usar aquelas 5, em vez de ter só 4 categorias, ter 5 categorias, e aí mudar aqui o mínimo e máximo para aquilo que a gente gostaria? Pode ser justamente pegar aquele valor de escala que você tinha apresentado. Isso, então. E colocar ali. E aí você vê o resultado ali embaixo, quer ver? Ó? E é esse aqui, ó, esse valor de escala que a gente estava comentando aqui. Isso, né? Aquele mapa que você mostrou que tinha a escala. Isso. Vocês podem pegar esses valores e inserir ali. Isso. Esses valores aqui, ó, de 0 até 343. Você vem aqui no Chloropad e você vai mudar aqui, ó. Você faz a faixa, né? Você faz a faixa. Então, tá legal. E aí o resultado tá ali. O problema, na verdade, desse mapa é que o fundo dele tá verde. Mas aí você pode mudar e fazer que nem o mapa de baixo, fazer um fundo branco. No fundo branco. Melhor. Aqui, ó. Aí sim. Legal. Tá vendo? Então, se a gente publicar isso na web, aí fica uma ferramenta dinâmica, ó. A pessoa clica aqui e aumenta. Ótimo. Mas se for uma publicação em papel, aí vai ser um gráfico estático, não tem jeito. É isso que eu estava explicando. Tem como fazer. Como que eu diminuo agora? Então, vocês acham melhor a gente fazer os dois, né? O de calor e esse? Ou continuar trabalhando só com o de calor ou só com esse? Eu acho que esse mapa daí, ele é mais interessante porque ele dá para você enxergar os municípios. Não consigo diminuir. Então, eu particularmente achei esse melhor porque o outro fica... não tem a divisão por município, correto, né? Então, são umas manchas, assim. Sim. Eu também recomendaria, que já que o grupo teve essa facilidade, parabéns, quebrar mais essa semana de cabeça, né? E tentar fazer esse aqui, do exemplo do Aníbal, com aquelas faixas das 5 categorias que eu vou copiar aqui e colar também no Zap, e com essa divisão geográfica, geopolítica, que é importante para a gente. O código é esse que você me mandou no WhatsApp, né? Isso aí te dá acesso à planilha. Esse aqui. Já tá mais ou menos o código. Tá. E aí esse código aqui. Se você quiser, você não precisa preocupar. Se eu não me engano, esse compartilhamento permite que você copie e cole tudo, rode no seu espaço, e aí você não precisa preocupar em aprender nada. Você só vai ali no código e falar, eu quero mudar essa faixinha e ver o que acontece, quero mudar a cor, quero mudar não sei o quê. Se tiver alguma dúvida, manda lá no grupo, a gente vai respondendo também. Mas, em princípio, o código está todo pronto. E é bem intuitivo, porque na hora que você rodou aquela parte, aparece o resultado. Então, enfim, tá bem passo a passo também. Tá bom, então. A gente vai fazer as alterações. Muito obrigada. Nada. Legal. Eu vou enviar, então, para vocês terem a faixa e um exemplo, né? Um exemplo. Tá bom. E se mesmo assim, depois, se alguém tiver curiosidade e falar assim, mostra pra gente como o senhor fez no QGIS, um pouco mais para frente a gente faz uma aula online e eu mostro como
fez no QGIS, que também não é assim. Se vocês aprenderam Python, aprender o QGIS aqui é também mamão com açúcar, não tem problema. A gente faz também. Seria interessante se tiver um tempinho. Tem, acho que uma tarde também, 2 horas, a gente dá para passar e depois é só ficar fuçando e vocês continuam. Dá para fazer também. Depois a gente pode fazer isso na próxima aula, né, Morini? Que aqui já deu quase 1h30. Eu acho que aí vale a dica do pessoal baixar o software antes, né? Porque leva um tempo, né? Então, quem tem interesse, vem aqui no Google, escreve assim, ó, QGIS. Vocês estão vendo minha tela. Tá aqui, ó, é o primeiro link. Welcome do QGIS Project. Aí, ó. Essa é a tela. Aí você vai vir aqui download. Download. Aí você clica em download. Aí você só tem que saber se o seu notebook ou micro é 64 ou 32 bits. Ah, mas eu não sei ver isso. Aí você tem que vir aqui em painel de controle, olha lá. Qualquer micro tem painel de controle. Vai lá em painel de controle, deixa eu abrir aqui, que ela abriu. Vem aqui, olha lá, sistema e segurança, clica lá. E aqui, ó, sistema. Clica aqui, sistema. Olha lá, o meu, e o de vocês vai falar, tá aqui, ó. Sistema operacional 64 bits, tal. Então, por isso que eu baixei o para o Windows, tá aqui, ó, download for Windows, eu baixei 64 bits. Se seu sistema operacional for 32 bits, você vai baixar o 32 bits. E aí você instala. E aí depois a gente faz uma aula, porque ele é 400 megabytes, né? Vão demorar aí uns 25 minutos entre baixar, instalar. Então, quem tiver interesse, já deixa isso pronto no seu desktop ou no notebook. Aí quando a gente for fazer a aula disso, né? Ele vai criar uma pastinha assim no micro de vocês. Aí todo mundo tem. Ele é pesadinho, pode ver, ó, eu cliquei agora, ó, 15h35, 15h36, vai demorar 1 minuto para abrir isso aqui. Ah, tá abrindo. Essa é a versão que você vai... Ah, tá. A versão que vocês vão abaixar, acho que ele mesmo colocou, não, é isso aqui mesmo. É a versão que ele vai abaixar, ele vai, daqui a pouco, olha lá, já passou mais de 1 minuto, ele está ainda abrindo. Aí a gente pode, para não deixar para fazer isso no dia, porque aí só aí vai perder meia hora. Aí a gente pode fazer isso na aula que vem, não tem problema. Eu já digo de passagem, né, que eu não sou um exímio utilizador disso, eu só vou saber ensinar aquilo que eu fiz que está nessa figura aí, que é até onde eu consegui aprender e mexer, né? Isso aqui são ferramentas que geógrafos usam bastante para utilizar, né? Mas para fazer um gráfico cloropédico e salvar em imagem ou PDF, até isso eu consigo ensinar. Okay? Por isso que eu falei que demora. Então, se vocês fazem isso depois, lá, abriu. Tá? Aí, deixa eu só mostrar, só para vocês verem, mas enfim. Olha lá, parece um menu, parece um Word. Então fica mais fácil a gente ver, olha lá, é isso aqui. Até chegar nisso e tal, né? É facinho, depois eu ensino. O gerenciador de layout, porque é no layout de impressão que você vai fazer, não é no gráfico. Enfim. Ele é pesadinho mesmo. Não talvez não é todo mundo que vai conseguir instalar, porque o micro ela renderizando. Mas o acabamento fica bem legal aqui, ó. Isso foi o que eu salvei para vocês verem. O acabamento fica bem legal. Vou colocar 200%. Olha lá. Limeira, 493. Né? Limeira está na faixa nessa classificação desse algoritmo automático. Esse algoritmo automático está na faixa verde, né? Médio alto. Então, é uma cidade interessante, né? Uma cidade que tem aí um indicador interessante nessa... Mas, enfim, então isso é só para curiosidade, mostrar que dá para fazer. Mas, então, instalem antes, para ficar preparado. Okay?
Bom, mais dúvidas, perguntas? Vamos lá? Quem gostaria de falar aí, que ainda não teve oportunidade, fica à vontade agora aí, pessoal. Não só dúvidas, né? Você está gostando da disciplina? O que tem de sugestão para alterar? Está difícil? Não? Ninguém? Vamos ter que fazer nominalmente aqui? Tem que chamar alguém? Eu vou começar a falar. Então vai, Brenda. Para mim está sendo bem interessante. Eu ainda não cheguei na parte da disciplina que mexe com programação, com essa parte de mapas ainda. Então, eu comecei a sair da minha zona de conforto e para mim está sendo bem interessante, assim, no geral. É uma disciplina que foi uma eletiva que eu peguei que não estava relacionada diretamente ao meu curso, mas eu peguei mesmo para tentar meio que sair da zona de conforto mesmo, está funcionando. Qual que é o seu curso? Sou de engenharia ambiental. Legal. Você é da FT? Isso. Então, talvez você vai gostar, de repente, da ferramenta do QGIS. E, de repente, os dados que você trabalha nos seus estudos de engenharia ambiental, eu acredito que muitos deles dá para ser representados de forma gráfica nos municípios, nível de radiação, nível de qualidade do ar, nível lixo sólido, esqueci o nome. Sim, tem bastante coisa. Conforme vocês foram dando as aulas, eu já fui relacionando que tem bastante coisa que já dá para começar a tentar ir usando nas disciplinas. No seu TCC, porque você pode, se você pegar, falar assim, olha, eu tiro o SDEL, né, quando você determinar essa disciplina, tudo que você aprendeu, eu tiro o SDEL e coloco o índice, que é o índice suprassumo na sua área de gestão ambiental. Vamos supor que existe um índice aí, né? O índice de pegada da pegada verde, o índice da cidade sustentável. Você faz a mesma coisa bonitinha com o índice que tem a ver com o seu curso todo. Olha que legal. Sim, quando tiver alguma coisa, eu já vou tentar ver como que eu consigo relacionar. Legal. Muito bom, Brenda. Quem mais gostaria aí? Bom, posso dar a minha opinião? Na minha opinião, essa disciplina, ela está dando a oportunidade da gente refletir fora da caixa, né? A gente está podendo pensar e criar e tendo uma experiência muito forte também com a parte de escrita científica, trabalhos científicos. Outra coisa que eu estou achando muito interessante é a oportunidade de trabalhar em grupo e ter essa experiência como se fosse realmente um projeto em empresas, né? A gente tem que coordenar uma equipe, a gente tem que trabalhar simultaneamente em grupo, se conversar quase todos os dias e ir trabalhando para evoluir com as atividades. Então, eu acho que isso dá uma experiência importante e ajuda também a desenvolver maturidade de trabalho. Legal, Beatriz. Excelente. Vamos ver quem nunca falou aqui. Quem tá quietinho aqui. A Jordana. Nunca ouvi a voz da Jordana. Quem que é a Jordana? Pode falar enquanto o pessoal vai pensando aí? Também da minha parte está sendo uma experiência muito rica, né? Tanto da parte de poder contribuir com o trabalho em grupo, né? Com os demais colegas, e também por já ser uma continuação no semestre passado, a gente tinha feito uma aula que dava, com o Morini, que dava pelo menos esse início aí de pensamento para vir para o projeto, né, integrado, e está sendo o mais bacana é que a gente está fazendo isso, aprendendo coisas novas, né,
mas também voltado para um benefício do município, né? Então, acho que está sendo desbravar algo novo e que vai ter uma contribuição muito bacana. 2 pontos, contribuição para o município, contribuição porque é a primeira vez também da matéria. Então, isso traz um estímulo bem bacana para a gente, né, de poder, um gás novo assim, e também a gente vê o quanto está sendo construtivo, né, nessas capacidades, essas habilidades assim, do trabalho em equipe, de poder ouvir o pessoal da equipe, ponderar, né, readequar algumas coisas juntamente com a equipe, fazer essas tarefas assim. E o desafio está sendo dobrado porque agora a gente está todo mundo remoto, né? Então a gente está aprendendo assim esse trabalho e também está aprendendo como fazer toda isso acontecer de um modo remoto. Mas está sendo uma experiência muito rica e tem agregado bastante aí na minha formação. Obrigado. Legal, Ricardo. Vamos lá, quero conhecer a Jordana. Quem que é a Jordana? Abre o microfone aí, Jordana, fazendo um favor. A não ser que você se sentir muito desconfortável, aí tudo bem, pode passar a vez, mas se for só um pouquinho desconfortável, abre o microfone pra gente. Ah, É tá. só clicar na tela, Jordana. Clica na tela e ela Aqui, vai ó. aparecer um microfoninho no canto inferior. Aí você clica em cima dele. Isso. Eu posso abrir esse seu microfone aqui? Ah, não posso. Achei que eu podia. Não posso. Tá me ouvindo? Opa, tamo. Pronto, deu certo. Enquanto vocês estavam falando, eu estava fazendo os gráficos de novo, né? Porque eu fiquei responsável por fazer os gráficos. Caramba. Aí eu estava refazendo as coisas aqui, vocês comentando, eu já segui aqui, já troquei as coisas, já refiz, e aí eu vou aproveitar e já escrever já deixar tudo prontinho hoje. Mas o meu feedback é que eu estou gostando bastante, eu sempre quis mexer com essa parte de programação. Eu entrei na matéria bem de curiosa, assim, e aí eu estou me divertindo bastante até. Sim, você é da engenharia? Eu sou da administração. Ah, da administração, legal. Uhum. Você fez os gráficos usando Excel ou você está falando do gráfico com Python? Do Excel. O Python legal. ainda estou treinando um pouco. Tá, ok. Eu tenho um pouco de confiança de mexer. Mas eu estou refazendo aqui os trabalhos. Mas é isso, assim. Eu vim bem de curiosa para descobrir mesmo a matéria e estou até me divertindo bastante. Ah, ótimo. Obrigado pela participação. Imagina, professor. Bom, eu vou passar a bola para o Morini. Morini, eu acho que os principais recados que eu queria dar sobre a tarefa, como ela seria e o que a gente espera, né, como resultado final, eu acho que eu já comentei. Então, eu encerro por aqui, assim, a minha participação. Se você tiver mais algum recado. Acho que foi muito bom, uma aula para alinhamento e para ver os próximos passos também, e também não tenho mais nada a acrescentar. Se o Aníbal quiser falar mais alguma coisa, senão a gente pode encerrar também, podemos encerrar hoje. Não, só para finalizar, eu acho o seguinte, pessoal, se vocês tiverem dúvida ou dificuldade, manda lá no grupo. Eu acho que o grupo de WhatsApp é uma ferramenta fantástica. Só peço a cautela de não mandar 1h30 da manhã, ou 8h30 da noite no sábado. Assim, tirando esses horários estranhos, a gente está à disposição para ajudar vocês, porque a gente entende que esse é um projeto diferenciado e é para desenvolver também em vocês. A gente vê que muitas pessoas não têm oportunidade durante a graduação de fazer uma iniciação científica. A iniciação científica, de certa forma, vai te dar um pouco desse arcabouço que a gente está vendo aqui nessa disciplina, de raciocínio passo a passo, como construir o texto, de essa formatação que o professor Edmundo deu ali. Eventualmente, se vocês quiserem um template, eu posso passar, mas é um template que é para você, por exemplo, coisas simples. Olha, toda figura que você inserir tem que ter legenda, e tem que ter uma legenda que descreva o que está na figura.
E se você inseriu a figura, você tem que descrever os elementos que estão na figura no texto. Então, essa coisa do artigo científico, e até mesmo o jornalístico tem essa coisa, né? Você não pega muito durante o curso as disciplinas que a gente tem normalmente na faculdade. Então, o nosso intuito aqui é não só oferecer uma série de ferramentas para vocês produzirem algo interessante do ponto de vista de conhecimento acadêmico, mas vocês também conhecerem como é que é essa formatação dentro de um texto acadêmico, dentro, enfim, de um texto um pouco mais rigoroso, que acaba que nas disciplinas não dá para pedir isso para cada aluno. O ideal seria isso, seria que cada disciplina você tivesse um rigor de produzir um artigo ao final da disciplina, 1 ou 2 artigos, né? Mas, às vezes, é muito complicado você articular essa coordenação. Nessa disciplina, a gente vai poder fazer isso e aproveitem. Então, eu acho que é uma oportunidade bacana e mandem mensagem lá para o grupo de WhatsApp, façam o possível aí para fazer um bom trabalho, que a gente também está fazendo o possível para fazer o melhor trabalho e vocês conseguirem atingir um bom desempenho aí ao final do semestre, a gente conseguir produzir boas coisas, tá? É isso. Obrigado, meu amigo. Legal, Aníbal, o que você comentou é interessante, porque me faz lembrar a época que eu trabalhava na Caterpillar, e nós estamos aqui com um grupo pequeno, né, e parece que nós somos como se fosse um setor de uma organização, né, trabalhando em cima de um propósito, que é a produção desse newsletter aí. Então, me parece mais um ambiente organizacional, empresarial, que propriamente uma sala de aula. Então, isso é muito bom, porque a gente está criando a oportunidade de quem não conhece esse ambiente, de ter essa experiência, né, conosco aqui. Legal. Então, realmente, se o Aníbal tiver um tipo desse arquivo, alguma dessas dicas valiosas, pronto, Aníbal, se você puder postar no seu site lá e envia para a gente posta no Moodle, ajuda também, acho que é legal, se você tiver isso, é fácil, vamos compartilhar, assim, eu acho que toda dica é válida. Né? Na verdade, professor Edmundo, já tem como é que se diz? Tem um curso de um professor da Unesp de escrita científica, que eu vou pegar aqui os vídeos dele, e eu passo para o pessoal assistir, porque, enfim, eles são úteis nesse sentido a pessoa que não está acostumada a escrever é muito complicado, porque o cara vai escrever e o que acontece? Ele faz o primeiro texto, não dá certo, não tá bom. É o Gilson Volpato, agora eu lembrei. O Gilson Volpato. O Gilson Volpato tem uma série de videoaulas, né, digamos assim, que são interessantes. Eu vou passar aqui a playlist dele, mas depois eu passo... Como é o nome? Depois eu passo um vídeo específico do Gilson Volpato, que vou passar no grupo de WhatsApp ali, que é bastante interessante porque os artigos são rejeitados. Tá? Então, isso dá uma noção de o que você não deve fazer. Estou passando lá no grupo de WhatsApp a playlist dele, tá? Tem um monte de vídeos, mas eu acho que eu vou passar só o link ali porque os artigos são rejeitados. É o vídeo que você tem que assistir. Eu diria isso. Antes de você começar a escrever qualquer coisa, assista esse vídeo. Depois, se você quiser, tem outros vídeos dele lá que são bem interessantes também e que podem te ajudar bastante. Mas eu acho que porque os artigos são rejeitados, é maravilhoso. É um soco no estômago, tá? Você fala assim, eu acho que eu sei escrever. Não sabe. Não do jeito científico que é para você botar os artigos. Então, assista esse vídeo, tá ali, eu coloquei um vídeo só. É curtinho, mas vai parando, vai pausando o vídeo, vai pensando, vai ter uma série de dicas interessantes ali. E tem outros que são sobre tabelas, gráficos, como fazer, como usar, enfim. Aí tem coisas mais detalhadas dele, tá? Eu acho que podem ajudar bastante.
isso, pessoal. Obrigado aí, Morine. Obrigado, Edmundo. Legal. Edmundo, acho que você podia... Tá sem som, Edmundo. Desculpa, eu cortei o som. Não, eu também só me despedi. Uma boa tarde, uma boa semana a todos. E vamos... E, Morini, coloca o cotovelo, pô. Seu cachorro para contaminar seus cachorros aí, pô. E vamos nos cuidar, né? E passar por esse período aí, né? De uma maneira boa. Um abraço a todos. Tá joia, obrigado. Tchau, tchau.